Estamos aqui então com mais uma entrevistada, agora no Infinity Cast, retomando as gravações. E hoje eu vou ter uma convidada ilustre, uma amiga minha, inclusive, muito renomada aqui na cidade de Curitiba e também nacionalmente. Hoje temos, antes de falar o nome dela, é contadora, especialista em finanças e controladoria, tem mais de 20 anos de experiência no mercado. É mãe, dedicada, é coach, analista comportamental e ainda possui certificação em PNL. Vamos ver se ela vai estar analisando aqui as nossas falas, os nossos gestos. Vamos ver como é que a gente vai sair no final do programa, onde ela vai me falar. Cibele, quero que você se apresente, seja muito bem-vinda aqui ao Infinity Cast. Obrigada, é um prazer. Estou muito agradecida pelo convite. E sim, né, estou aí no mercado já há mais de 20 anos, ajudando empresas. Durante 20 anos aproximadamente, eu fiquei no mundo corporativo, trabalhei em pequenas, médias e gigantes do agronegócio, e hoje eu ajudo empresários a melhorarem a governança de suas empresas. Então, eu ajudo empresários a impulsionar e acelerar os resultados deles através de uma gestão mais eficiente. Experiência que não falta, né? Exatamente. E é legal deixar claro até que não tem nada a ver com a parte de planejamento financeiro. É a parte de... Tem a ver, tá no meio, mas é a governança. É a governança. O que você falaria, então, usar para começar do começo? O que é a governança? Governança é você olhar a tua empresa. Hoje está muito em moda falar 360, né? É uma gestão 360. E a governança nada mais é do que você analisar todos os pilares essenciais para uma empresa, para ela poder prosperar e crescer. E você olhar não só a sua empresa como um todo, né? Mas olhar também o que a sua empresa está fazendo em prol da sociedade e o que a sua empresa está fazendo em prol do meio ambiente. Então, é um conjunto de várias áreas que a gente precisa ter uma gestão. Então, precisa ter todo um planejamento financeiro. Então, você precisa, sim, saber gerir as finanças do seu negócio. Você precisa saber fazer um planejamento estratégico, que é um dos pilares também da governança. E também, se não planejar, não vai entrar dinheiro. Exatamente. Então, vendas, processos, toda a parte de transparência, enfim, tudo que precisa para a tua empresa fluir, tanto o que ela entrega para dentro, para os seus colaboradores, quanto o que ela entrega para fora, para os seus clientes e para toda a comunidade. Então, ela vai muito além de só fazer uma gestão financeira ou só fazer um planejamento estratégico. É uma das etapas, né? É uma das etapas. Se você for ver é uma das fatias do bolo, né? Exatamente. Se for separar o bolo, ali vai ter 10 fatias, uma delas é o planejamento Exatamente. financeiro e a governança. Ela engloba ali. tudo. E hoje eu atuo como consultora de negócios, né? Então, além de ensinar os empresários com mentorias, com treinamentos, eu atendo como consultora de negócios. Então, já tem 3 anos que eu atendo empresas como consultora também. Que legal. Cibele, eu vou pedir uma pausa rapidinho, vou pedir para o meu diretor aqui, o Thiago Stocco, para ele trazer uma lembrancinha que eu separei para você, para essa nova era aqui do Infinity Cast. Quase falei Digicast, que é justamente quem produz aqui, mas se você já conhece, veja como é que funciona a agência DigiWin e também a Digicast Produções. Cibele, uma pequena lembrancinha. Você, essa governante tão estrondorosa, entre aspas, brincadeira falando, já te peço desculpas pela forma que eu lhe entrego, pela experiência que eu não estou trazendo, a experiência Disney de ser, mas é um mimo aqui do Infinity Cast para você tomar teu café, teu suco, tua caipirinha, tua vodka, o que você quiser, jogando beach tênis também, fica à vontade. Obrigada. Eu tomo café, né? Não uso bebidas alcoólicas. Não sei se é o tamanho suficiente, eu também gosto de tomar café grande, assim. Cibele, partindo do começo, retomando, né? Como que foi no início da sua carreira? Porque hoje, assim, eu já te conheço um pouco, conheço um pouco do teu trabalho, né? Só a ponta do iceberg ali, vou te falar bem a verdade, porque é muita coisa que você realiza, são grandes operações que você faz. Mas como que foi no começo? Como que você chegou? Como que foi o teu start para você fazer o que você faz hoje, há 20 anos atrás? Eu sempre fui muito determinada. E eu tive a minha primeira filha muito nova,
né? Então eu casei com 16 anos. Então eu saí de casa com 16 anos, logo que eu casei. E eu tive a minha filha muito cedo. E isso fez com que as necessidades, né, lá atrás, me fizessem correr atrás de uma vida melhor para ela. E foi aí que eu comecei a estudar muito. Então, todos os programas, falando em Curitiba, né? Todos os programas que tinham na época aqui em Curitiba, na Fundação na Ação Social, os programas gratuitos de treinamento, eu estava lá fazendo todos. É porque não tinha nada, né? Não, Hoje é um pouco escasso. Gente, nós Você falou na década de 90, Exato. 2000. 2000, né? Então, você imagina, na época não existia esse acesso que a gente tem à internet, não existia nada desses acessos de curso, treinamento. E a Prefeitura de Curitiba tinha esses treinamentos que eram treinamentos de ação social mesmo, eram gratuitos. Então, eu sempre falo que quando a gente quer, a gente faz. E naquela época eu tinha a Kelly pequena e eu queria ter uma vida diferente. E eu comecei a estudar. Então, eu sempre estudei muito. E lá, nesses treinamentos, eu lembro que teve um treinamento que eu fiz, que foi era finanças e contabilidade, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar. Se eu achar um dia, eu te mostro o certificado que eu tenho guardado em casa. Será que era o Greca, o prefeito? Era o Greca, era o Greca, tá a assinaturinha dele lá. E aí, eu lembro que era de contabilidade, financeiro, era alguma coisa assim. E eu me apaixonei por aquilo. Eu tinha lá 17 anos, aquela era pequenininha, 18 anos eu tinha na época. Sempre já teve essa visão mais empreendedora, mais... Sim, eu sempre tive muito desejo de realizar meus sonhos. Eu sempre sonhei grande. Sempre. Então, eu queria ter mais do que aquilo que eu tinha. Só que você não queria só sonhar, você queria fazer exatamente. Que o sonho se realizasse. E aí eu fui e fiz esse treinamento. Eu lembro que durou uns 2 meses e pouco. E lá, naquele treinamento, eu falei, nossa, gostei dessa área. Eu quero ir para a área financeira. E antes disso, eu ajudava a minha mãe já. Então, eu ajudava a minha mãe a minha mãe tinha uma sala de costura e eu ajudava a minha mãe a costurar roupa. Eu fazia facção junto com ela. Então, eu era novinha. Facção? É. O que é isso? Uma facção, pra mim, é outra coisa. Não. Hoje no Brasil, nós temos mais de 160 facções. Não. Só conhece 2. Facção são costureiras que pegam um monte de roupas, tipo uniformes, um lote gigante de roupas. Entendi. E monta. Então, isso é facção. Vai pegar um uniforme de colégio, precisamos de 200 peças. Isso. E aí, é uma facção. Isso. E aí, a empresa nos contratava para costurar essas peças, então, uniformes. E a gente trabalhava com um uniforme feminino. Uhum. Então, eu ajudava a minha mãe. Logo que a Kelly nasceu, e enquanto estava grávida ainda, antes dela nascer, também eu ajudava a minha mãe a fazer costura, porque minha mãe sempre foi costureira. Então, eu já comecei ali, desde sempre, querer. Começou a galgar e costurar a tua própria carreira, ali, literalmente. Né? Exatamente. E aí, eu fui, enfim, fiz o curso e falei, eu quero trabalhar nesta área. E por coincidência... E não tinha nenhum contador, ninguém de nada, meu pai trabalhou Meu pai é aposentado da Bosch, né? Meu pai era operador, era líder de produção na época e ficou 30 anos na mesma empresa. Então, sempre foi pedreiro e líder, e trabalhava na Bosch, né? Na área de bicos e injetores. Então, não tinha, minha mãe costureira. Que legal. Então, não tinha na família ninguém assim. E eu, ali, depois desse treinamento, eu falei, não, eu quero ser costureira. A minha mãe sempre estudou muito. Então, minha mãe nos deu esse hábito em casa de estudar muito. Então, quando eu era novinha, 11, 12, 13 anos, eu lia uns 2 livros por semana, mais ou menos. Caramba. Então, a minha mãe... Tem gente que não lê um na vida, né? Exato. Então, a minha mãe, uma mulher maravilhosa... Qual que é o nome dela? Visionária, ela, de Sebastiana. É Tiana, Deus o livre chamar ela de Sebastiana. Ela briga com a gente. Ela vai te assistir? Com certeza. Tiana, um abraço pra você aí. Ainda bem que você cuidou bem dela, se transformou e hoje ajuda muitas pessoas a se
reerguerem, né? É. E aí a mãe, na época, imagine para a época dela, ela falava francês, espanhol e o português, né? E inglês um pouquinho ainda. Então a mãe era assim, para a época dela, ela era visionária. E ela ensinou a gente desde pequena a ler muito, porque minha mãe lia muito. E ali eu sempre lia, então sempre estive estudando. E isso fez com que realmente a gente se desenvolvesse mais. E eu falava, bom, agora eu quero ser, então, eu vou trabalhar na área financeira. E quando eu fui procurar meu primeiro emprego, o meu padrinho de casamento tinha uma empresa de locação de equipamentos, assim, de audiovisuais. E ele estava precisando de uma pessoa para cuidar do Que tava financeiro. no auge, nos anos 2000 ali, né? Exatamente, bem no, quando a Kelly nasceu. E aí, ele me chamou para trabalhar no financeiro com ele. Tava precisando. Ele gravava vídeo, Isso, alugava. e antes disso, só para contar um pouquinho mais a história, antes disso, para você ver, desde eu fazia eventos, então eu era recepcionista de eventos para rede de médicos aqui de Curitiba. Então eu fazia muitos eventos junto com o Carlo Bessa, né, que era o dono dessa empresa de locação de equipamentos. E aí nessa de eu fazer os eventos freelancer para ele, aí ele estava precisando da pessoa e ele me chamou e eu fui lá trabalhar de financeiro. Então foi o primeiro, assim, com 17 anos, um pouquinho ali, 18 anos, eu entrei na primeira empresa a trabalhar como financeiro. Que legal. E você acabou de falar, ele precisava. Nessa brincadeira, você falou umas 3 empresas que precisavam do financeiro. E eu acho que todo mundo precisa do financeiro. Todo É mundo. impressionante, né? Sempre tem uma falha. Às vezes você tá com um financeiro Sim. bom, mas ele falha, peca em algum outro lado. E aí precisa de uma governanta. E aí eu sei que ok, fui lá, fiz o treinamento e comecei a trabalhar na área financeira. E ali eu fui me desenvolvendo. Então, ao longo da minha carreira, eu sempre estive voltado para a área de gestão e financeira. Eu cheguei à gerência administrativa e financeira com 24 anos. De uma empresa grande. De uma empresa média, né? Faturava ali uma construtora, já tinha um faturamento, um porte de uns 3 milhões por mês, mais ou menos. Mas é um desafio já, né? Sim, Uma eu construtora com 20... entra muito zero e sai muito Isso. zero, né? E eu trabalhava, então, dentro dessa construtora, eu trabalhava cuidando de obras nacionalmente, né? Fora aqui em Curitiba, que a gente era muito forte, trabalhava fora também. Então, Rio de Janeiro, Sinop, Mato Grosso e várias outras cidades. Era um desafio duplo, porque é um mercado um pouco machista, né? Exatamente. E você já no início... Né? Ou era líder ou era líder. Eu era líder, principalmente por trabalhar muito, por ser uma empresa média, de média a pequena, né? Vamos falar assim, você acaba assumindo várias outras funções do que além de ser apenas o financeiro, o gerente financeiro ali. Então, eu cuidava da gestão como um todo da empresa. E a mulher, ela sempre faz a mais. Isso que eu sempre falo, a mulher trabalha muito melhor, principalmente na área financeira. Eu sou homem, eu não consigo fazer várias coisas bem feitas. A gente se esforça para fazer o mínimo, né? Sim. Mas a mulher já é mais natural. E eu cuidava de todo o financeiro e toda a gestão da empresa. Então, eu cuidava desde licitações até a parte financeira e até cuidar da equipe de front, né? Cuidar da equipe externa. Então, era um desafio muito grande. E isso me desenvolveu e me moldou. Isso tua filha estava com quantos anos? A mais velha estava com 10 anos. É um desafio? Não, menos, 6 anos ela estava. Porque numa operação dessa, como você está falando, não é sair às 18. Não, sai a hora que finaliza. Exatamente. Se finalizar. E aí a minha sorte é que a minha ex-sogra, né, cuidava muito bem da minha filha. Então, eu priorizei muito esse desenvolver esse trabalho, eu ir em busca do que eu queria. E aí, não fiz faculdade bem cedo, fui começar a faculdade já depois. Então, eu cheguei à gerência antes de ser contadora, antes de começar uma faculdade. Porque eu fui me especializando e fui... Você estava muito à frente. Muito à frente. Fui fazendo outros cursos, enfim. Logo que eu estava grávida, eu tive que interromper o ensino médio, né? Aí eu parei, depois voltei, terminei. E aí não conseguia, porque a Kelly era pequena, não conseguia fazer a faculdade. Ó, Kelly, viu? Você tá vendo esse vídeo? Então você trata de trabalhar bastante, daqui a pouco você que paga as contas da mãe aí. E a Kelly aí não podia, né? Eu precisava trabalhar para poder dar uma vida melhor para ela.
E aí, quando depois que eu fiz esse treinamento e tudo mais, eu decidi que eu ia ser contadora. Então, nesse treinamento que eu fiz gratuito lá, eu coloquei na minha cabeça que eu seria contadora. Eu já trabalhava na área financeira, né? E eu, enfim, coloquei, falei, e assim, eu sempre falo para as pessoas, sabe? Planeje a sua vida. Não só a sua vida, você precisa ter planejamento. E depois eu vou falar é um dos pilares do Inteiramente Rico, que é o nome da minha empresa. Que a gente já vai chegar A lá, gente estamos já vai começando. chegar, né? Mas Eu então, faço questão que você fale, porque o pessoal exatamente. precisa conhecer esse projeto. Inclusive, fui teu Sim. aluno sábado, que passou agora. Acabei não podendo participar da reunião, mas vou fazer agora a parte online. Então, assim, é um dos pilares do Inteiramente Rico. Então, você precisa planejar a sua vida e a sua empresa. Né? Não existe separar uma coisa da outra. Se você é empresário, se você é empreendedor, primeiro você tem que ter a tua vida bem, você tem que governar tanto a sua vida pessoal quanto a sua empresa. E aí que está o maior desafio, né? Exatamente. Porque ainda mais hoje, nós estamos em 2024. Todo mundo hoje tem 1, 2, às vezes até 3 negócios. Exatamente. E a saúde mental vai por água abaixo. Como que você vai gerir uma empresa se você não está tão bem? Esse é o maior desafio do empresário, né? E não existe, né? Antigamente se falava, você precisa separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Para, isso não existe. Ela está totalmente ligada. Não existe, você é um ser único. Você precisa aprender, sim, a trabalhar o seu emocional, você precisa aprender a trabalhar, né, a sua inteligência, a trabalhar com as adversidades e ter ações que mitiguem e que corrijam possíveis problemas. Agora, falar que você não vai, que você vai separar as coisas e que, meu Deus, não existe, né? E também saber onde está pisando, porque você apenas trabalhar e abrir uma empresa é uma coisa. Agora, se ser alta performance no teu ramo, aí você tem que estar muito bem estruturado. Por isso que muita gente acaba, acredito que fechando alguma empresa, saindo de algum CNPJ, porque ela, não estou a fim de trabalhar. Estou com uma dor de cabeça. O vento está mais forte agora. Não tem isso. Não tem. Empreendedor não tem isso. Né? Você trabalha 24 horas por dia. Você vai dormir e ainda fica pensando o que você pode fazer de diferente. Mas enfim, aí eu planejei isso. Eu falei, então eu vou ser Você já está onde você queria estar ou está quase? Ainda não. Faltam quantos passos? Poucos? Faltam poucos. Estou no caminho. Show. Estou caminhando. Falta começar a colher os frutos. Tem mais 40 anos de trabalho. Exatamente. E eu sei que aí eu planejei isso, então eu falei, não, vou ser contadora. Consegui, e falei assim, aos 30 anos, até os meus 30 anos, eu vou iniciar a minha faculdade. Com 28 anos, eu concluí a minha faculdade. Então, eu já comecei mais tarde, né? 29, perdão. Aos 29... E essa foi uma das tuas grandes realizações, você pode falar, comentar? Foi, eu acho que não vou comparar com o filho, porque o filho não tem comparação. Sim, mas está entre de umas... Profissionalmente, sim. Eu acho que essa foi uma principal barreira rompida, né? Porque meu pai foi muito rude. Meu pai sempre foi um homem muito rude. E ele falava que ele só ia dar até o ensino médio pra gente, que se a gente quisesse fazer qualquer outra coisa à frente disso, a gente que ia se virar e, sabe? Mas não era só teu pai, era um pensamento mais antigo, pois né? E que eu, mais chucro. Exatamente, e que a gente não ia ser nada na vida. Meu pai tinha sistemas. Antigamente era, não tem que ser advogado, você tem que ter um dentista, senão você não é nada. Exatamente. E aí, então, assim, fazer a faculdade... E foi um marco para mim, foi muito importante, porque o pai da minha filha, da minha primeira filha, ele não queria. Eu fiz minha inscrição escondida. Então, e o meu líder, o Marcelo, que era o dono da construtora na época que eu trabalhava, ele super me apoiou. Então, assim, o Marcelo foi uma pessoa fundamental. Eu tenho gratidão por todas as pessoas que passaram na minha vida.
Agradeço imensamente, publicamente, sempre quando eu posso. Ele tem a construtora ainda? Ele tem a construtora Pode fazer ainda. propaganda lá. Aqui não tem essa de merchandising, pode falar o nome da se você quiser, fica à o vontade. Marcelo da Sembra e o Marcelo Stefanes, né? Ele é o filho do ex-ministro da Agricultura. E o Marcelo Stefanes, ele foi uma pessoa fundamental no meu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto profissional. Ele acreditou em mim. Então, o primeiro cargo de gerente foi na construtora dele. E poucas pessoas na nossa vida nos acreditam, né? E ele acreditou. E é sempre uma pessoa de fora, é impressionante. E o Marcelo acreditou em mim, fiquei com ele 4 anos e pouco. E o Marcelo foi uma pessoa fundamental, assim, no meu desenvolvimento. E aí, o Marcelo me apoiou muito e eu fiz a faculdade. Então, me formei aos 29 anos, me formei. E aí, na faculdade, quando eu estava na faculdade, eu lembro que eu tive uma matéria de controladoria no 2º semestre da faculdade, de controle. Qual era a profissão do controller? Era assim, o nome da... Controller. Eu falei, eu vou ser controller. Eu ainda vou ser controller. E quando eu estiver preparada, eu vou ser consultora de negócios. Então foi galgando aos pouquinhos. Você desde Exatamente. cedo já plantou aquela semente. Não foi sorte, né? As pessoas, assim, eu acredito muito em Deus. Eu sou cristão. Só não saio falando por aí pra todo mundo. Tem gente que adora ficar postando, fazendo milhões de vídeos. Acho que é muito pra mim. Só que Deus, ele já te dá saúde para você levantar todos os dias. Se você ficar esperando que ele desça, que Jesus Cristo desça lá e trabalhe para a Cibele, isso não vai acontecer. Não. E essa cabeça do empresário que muitas pessoas não entendem, né? Você vai ter que ir lá fazer, vai ter que estar galgando algumas décadas. Exatamente. E talvez mais uma, 2, talvez. Com certeza. Com toda a felicidade do mundo. Então, correr, ir atrás. Eu falo que não existe um fracasso. Existem as pessoas que desistem. Porque o sucesso, você vai alcançar ele. A forma com que você quer, você vai chegar lá. Não existe plano B. Eu sempre falo isso. Não existe plano B. O plano B é fazer o A dar certo, né? Então assim, eu falo, eu sempre uso isso para os meus, quem é meu aluno sabe, quem é meu mentorado sabe, né? Eu falo sempre você é igual o Waze, sabe? Quando você quer ir num shopping, por exemplo, você vai lá, você coloca o destino shopping. Você quer ir naquele lugar, não quer? Então, o que vai acontecer se o trânsito estiver piorando no caminho que o Waze fez a primeira vez? Vai traçar uma nova rota. Vai traçar uma nova rota, não vai? E é isso que as pessoas não enxergam. As pessoas, elas têm que ter um plano, elas têm que ter um objetivo. E se as coisas não estão dando certo, ela precisa olhar e traçar uma nova rota, não um novo alvo. Não é um novo alvo, não é um novo objetivo. As pessoas, elas não atingem o sucesso porque elas desistem no meio do caminho. E é uma coisa tão simples, né? Tem vários memes na internet, assim. Você falando isso me lembra muito aquele meme que o rapaz estava quase chegando no diamante e cavando. Exatamente. E ele desiste. O outro cavou um pouquinho mais, chegou. E chegou. Exatamente. O sucesso, na verdade, até complementando o que você falou, dando uma opinião minha, ele é o caminho, não é onde você vai chegar. Exatamente. O sucesso é você sempre buscar melhorar, traçar a nova rota, percorrer um novo caminho, aprender, ensinar, e aí vai. E falando disso, assim, hoje é muito tempo de carreira, né? Sim. Mas hoje, se você fosse comentar, assim, quais foram, assim, seus primeiros desafios? Porque você teve grandes obras para fazer. Sim. Não no sentido literal, né, pela construtora, não é isso. Mas traçando novas rotas. Porque você estava com uma filha já de 10 anos. Você já estava terminando a faculdade, mas já estava trabalhando num cargo alto dentro de uma empresa com altas responsabilidades. Sim. E quais foram os teus desafios e como que você venceu eles? O que você falaria de você para o nosso telespectador que está aqui agora tomar ele como um ser humano normal também? Eu também passo por isso. Eu acho que o maior desafio foi quando aí eu virei controller, né? Fui para uma grande, sabia que eu ia precisar ir para uma empresa maior. Mudei de cidade. Então, assim, para eu
atingir o meu alvo de ser controller numa grande empresa, que era o meu objetivo, eu precisei mudar de cidade. Aí saiu de Curitiba. Saí de Curitiba. Então, acho que o maior desafio que eu tive foi ir para uma cidade nova. Eu já tinha me separado do meu primeiro marido, eu estava casando de novo, né? Vamos mudar a rota, né? E aí o desafio foi, eu estava na Sembra, eu enxergava que eu queria ir além, e além ali eu já não ia mais, porque era uma empresa pequena, então eu já estava no maior cargo que tinha, não tinha para onde ir, e eu precisava. Então o desafio foi eu enfrentar aquilo, eu saí da construtora, tive outras oportunidades de trabalho aqui, mas eu queria ir para uma grande empresa. E fui. E aí, gente, aí que mora, né? O não desistir e você ter muito certo os passos que você está dando enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu saí daqui para ganhar 1/3 do que eu ganhava. Eu aceitei ir para uma empresa grande porque eu sabia que lá eu ia chegar onde eu queria enquanto profissional. Porque você não estava pensando no financeiro, estava pensando na tua Eu carreira. estava pensando na minha carreira. E eu fiquei 10 anos lá, né? Então foram 10 anos e com 7 anos eu cheguei a um dos mais altos cargos de liderança lá dentro. Legal. Então eu cheguei a um dos maiores cargos, né? Eu cuidei de... no time que eu atuava, eu cuidei de quase 500 colaboradores. Quando chegou perto dos 500, eu falei, vamos dividir isso. Eu não aguento mais, vamos dividir um pouquinho, né? E aí o marketing assumiu uma parte e eu fiquei com os 350 do time comercial, né? Enfim... E eu cuidava a nível nacional. Então, eu fui responsável por expandir uma marca, a marca Alegra, para quem não conhece. Agora, a Aurora comprou, então cada vez vai diminuir mais a marca no mercado. Mas a gente foi responsável por expandir essa marca a nível nacional. Então, assim, a gente saiu de 12 milhões de faturamento na época para 90 milhões de faturamento por mês. Quase quintuplicou. Em 4 anos e meio que eu tive à frente, que eu estava lá no comercial, né? Então, eu era controller comercial, cuidava de toda a parte de estratégias, precificação, toda a parte de estratégia comercial, time comercial. E foi lá, nessa época, que eu entendi que só ter a formação de contabilidade e só ter a especialização de finanças e controladoria, porque eu trabalhava na controladoria, né? Quando eu fui para lá, eu trabalhava na controladoria. E só isso não era o suficiente. E aí eu entendi que eu precisava me desenvolver para trabalhar com pessoas. Aí que entrou a parte do coaching? E aí que entrou a parte de, primeiro, eu fiz uma especialização em gestão estratégica de pessoas. E aí eu fiquei durante 7 anos estudando só comportamento humano. O coach foi a última etapa do processo. Só foi a última pincelada. Foi a última. Eu fechei, assim, o último treinamento que eu fiz de desenvolvimento humano foi o coaching, né? Foi o último treinamento que eu fiz. E é legal, né? Muitas empresas acabam não pensando por esse lado, mas como falar com colaborador, como ver toda a parte estratégica, desde o atendimento, como a parte interna da empresa, ver relatório, como que eles entregam, se estão felizes, se não estão. Não basta só colocar uma mesa de sinuca ali, como algumas grandes empresas fazem, joga teu videogame lá, relaxa. Não é sobre isso. E aí a gente fala do outro pilar, né? Porque o outro pilar do Inteiramente Rico são pessoas. Então, eu entendi que eu precisava me desenvolver e precisava aprender a lidar com pessoas. Você era um time grande, cada um tinha um desejo, né? E eu sempre fui muito... eu sou muito enérgica. Imagina, cuidar do nosso desejo é difícil. Então, imagina de 500. E aí eu sou muito enérgica. Então, eu precisei me desenvolver enquanto líder também para eu poder lidar com cada um dos colaboradores que eu tinha, né? Porque não era fácil. Sibeli, você cuidava de 350 sozinha? Óbvio que não.
diretamente não era tudo isso, porque é humanamente impossível, né? Mas a gente tinha um time, tinha uns 20, acho que uns 20 sob a minha gestão direta. Mas é que esse sucesso de 12 milhões para 90 tem que ter um tato mais, não é firme, mas individual, vamos dizer. Por mais que seja um time, o que eles estão pensando? Qual que é a vontade de cada um? E assim, Como que pode ajudar eles, né? e aí são as pessoas. E eu sempre falo contra dados e fatos. Então a gente tem que trabalhar em cima de dados e fatos. Um ser humano, para ele atingir a alta performance, que a gente tanto fala, você precisa estabelecer metas, diretrizes, padrão. Aí tem os KPIs, que ela já vai falar logo no final, mais um pouquinho, né? Aqui do Inteiramente Rico, o que ela faz. Então, assim, é padrão, você tem que trabalhar com padrões, né? Aí você ouve assim hoje, e aí eu vou um pouco contra o mercado, tá? Porque a fala de empresa autogerenciável não existe. Não existe empresa autogerenciável. Toda a tua equipe, pode ter uma alta performance. Você vai ter uma alta performance do seu time. Por quê? Porque você vai lidar com dados, com fatos, com indicadores, com performance. Mas precisa ter alguém ali liderando. Senão é uma vez só, você precisa de 12 meses, 36. Entende? Falar que você vai largar o seu time e que ele se autogerencia... Senão não existiria, vamos lá. Dá pra autogerenciar um casamento? Não tem como, porque é um relacionamento, vai ter são pessoas... namorados agora, vai ter que fazer alguma coisa. Né, então, entende? Aí tem festa junina, vamos lá, tem que... E não existe, então assim, existe sim a alta performance, existe sim você ter um time engajado, imbuído no mesmo objetivo e todo mundo trabalhando em prol daquilo. Agora, ele se autogerenciar, senão não existiriam conselhos de administração, e eu falo de governança. Por que eu falo de governança? Porque governança existem conselhos. Existe conselho de administração, existe conselho fiscal, e existem conselheiros que são contratados para estarem lá orientando a empresa. Até dentro de uma holding empresarial é legal fazer essa parte, né? Justamente para não ter problema dentro da própria holding, que é uma empresa. Exatamente. E daí você vem me dizer que uma empresa é autogerenciável? Não existe, né? Então eu sou meio o contra aí. É que é verdade, as pessoas não querem escutar a verdade. Tá na moda vender curso, tá na moda vender programa. Exatamente. Então deixa que ele resolva lá. Então, é complicado. E esse do vender curso, vender programa, aí muitos que acontece é o quê? É vender o que não vivenciou. E aí você pode falar, qual que é o diferencial da Cibele? A vivência. São 20 anos de experiência no mundo corporativo. Eu tô há 4 anos como consultora cuidando do meu negócio. Mas, como gestora, eu já estou há alguns anos vivendo lá de frente, viajando o Brasil inteiro, dando treinamento e desenvolvendo time. O que você acha que vai dar certo, eu vivei 20 anos que não dá certo. Entende? Na prática, não é achismo, né? Exato, porque existe uma coisa que eu sempre falo. Ok, existe a ciência, o conhecimento que você pega o livro... O número, mas e cadê você o ser humano? E você aprende ali lendo, né? Você aprende lendo. Aprende. Lógico que aprende. Não vou dizer que não aprende. Mas uma coisa é você pegar o que tá bonitinho ali no livro e você aplicar para ver se aquilo realmente funciona ou não. Eu como livro, eu adoro ler. Né? Eu vou então, fazer um comentário aqui agora, se tiver alguma nutricionista esportiva, ela vai me xingar. Mas isso é uma opinião particular. É totalmente a ver com o que você fala, mas para as pessoas entenderem de uma outra forma. Para mim, eu fui atleta por mais de uma década. Para mim, uma nutricionista esportiva que nunca treinou, fica um pouco hipócrita, né? É a mesma coisa. Pelo achismo. Eu li, fiz uma pós-graduação em nutrição esportiva. Já entendo. Mas se você não sabe, se você tomar tal suplemento, se você tomar tua creatina 6 meses e parar por 6 meses, dá resultado? Não dá. Com relação a esteroide, o que é bom, o que não é. Se o atleta precisa ou não. Se falar da parte financeira, como que ele vai gerir uma empresa dando pitaco, falando por achismo, né? Pelo chat GPT. O chat GPT me falou que o KPI é esse. Que o número tal é esse. E é isso. E as pessoas não conseguem entender. Eu vou usar até essa analogia que você fez. E não me leve a mal. Mas eu vou falar sobre isso também. Porque assim, esses dias eu peguei
rola o feed do Instagram e eu vi uma pessoa falando assim: você quer vender curso de emagrecimento, mas você é gordo, primeiro emagreça. Então é mais ou menos isso, entende? Então como que você vai vender Não passa o alguma realismo, coisa né? se você não viveu aquilo? Aí você vende coisas, eu já me deparei com situações de ver empresas que compraram uma ideologia e tiveram a sua operação frustrada. Tiveram prejuízos na sua operação, por quê? Porque só enxergavam até, eu sempre uso, só enxergavam até a ilha, sabe? Então a pessoa, ela só enxerga até a ilha. E quando você compra um conhecimento de alguém que não vivenciou, não sabe de fato o que acontece nos bastidores de uma grande empresa, vamos dar um exemplo, né? Falando da empresa que eu trabalhava, faturava mais de 7 bilhões por ano. Então, uma gigante do agro. Então, você olha assim, e aí a pessoa vai ensina o que ela aprendeu no livro, mas isso não se aplica. Não se aplica a todo tipo de empresa. Cada empresa está num nível de maturidade de gestão que a gente chama. Não é uma receita de bolo, Não né? Não é, gente, não é. A empresa que eu faço consultoria hoje, que eu vou falar para ela, a gente precisa ter X e Y indicadores, é diferente da outra que eu vou atuar. Cada uma tem... Por mais parecida que seja. Por mais parecida. Porque existe uma coisa que é o comportamento do líder por trás. Eu sempre falo que a gestão como um todo é muito mais sobre comportamento do que sobre a técnica. Porque existe muito mais a questão comportamental. É como que você lida, como que você quer ter resultado na tua empresa, com um time comercial que venda, que engaje, se você pega e arremessa ele lá quando ele entra da sua empresa. Se você não faz uma integração, se você não faz um processo, se você não treina, se você não desenvolve. Meu time ficava uma semana fazendo integração dentro da empresa. É um universo de possibilidades, como você falando assim, agora até me vem na cabeça que muitos cargos de gerência vêm porque é primo, porque é irmão, porque é irmão do dono, e aí coloca como gerente num cargo de confiança, né? Então é raro uma empresa, principalmente grande, que coloque uma pessoa realmente qualificada. E aí você se depara com um monte de problemas, né? E eu falo, por que eu não falo só de financeiro hoje? Porque o financeiro é o resultado. O financeiro é aonde desemboca todo o problema da sua operação. Não é o financeiro que é o problema. Não é o financeiro que é o problema. E o financeiro, ele só te faz enxergar os números. Só isso. O que tá ferrando com todo, desculpa aqui até falar, né? Assim. Não, mas é pra falar a verdade. O podcast é livre, não tem propaganda, você pode até xingar se quiser. O que ferra com tudo é que as pessoas não conseguem ter essa visão de governança, elas não conseguem olhar o todo, elas não conseguem ter planejamento, elas não conseguem olhar as pessoas, elas não conseguem olhar os processos, elas não conseguem enxergar nada disso. E aí se vive se deparando com problemas financeiros, com dívida aqui, com endividamento ali, com meu Deus, eu não sei como que vou fazer para pagar os meus colaboradores, porque tem a folha de pagamento, porque isso... Mas, gente, o problema não é o financeiro. O problema é a tua operação. Exatamente. É a tua operação, e por isso... Não é você trabalhar mais para ter mais lucro, né? Não! Porque quanto mais se tem, mais se gasta. Exatamente. Se você não tiver... E aí, se você não tiver um comportamento, se você não tiver uma gestão adequada, se você não for governante, da sua empresa, você vai falir. Você vai passar a vida inteira sofrendo com problemas financeiros. Infelizmente, eu vou fazer um comentário que nós nascemos assim, o Brasil nasceu dessa forma, né? Por isso que nós não valorizamos, eu valorizo, mas como ser humano a gente tem que lutar contra isso, de não nossa, me fugiu a palavra, de não valorizar a mão de obra. De achar que, por exemplo, o marketing é um gasto. Não, o marketing ele faz parte do planejamento estratégico da tua empresa. Exatamente. Uma governanta, no teu caso, para gerir toda essa equipe, também não é um gasto. O que ele vai ter de resultado frente ao teu trabalho desenvolvido, e claro que também não é uma semana de trabalho. Não. Meses ou anos. Não. Dependendo. Até porque quando também chegar lá vai ter que manter, que talvez seja a parte mais difícil. Então, as pessoas não valorizam. Então, acham muito que é gasto. Ah, mas eu não vou contratar tal coisa porque eu vou gastar. Tô sem dinheiro. Mas gasta com outras milhões de coisas besta. Exatamente.
E aí é o comportamento mesmo sobre o dinheiro, é o comportamento sobre a sua operação, é você entender, por isso que hoje está tão em alta também falar de PNL, de, né, ter essa cultura um pouco mais, desenvolver um pouco mais as suas habilidades enquanto líder. Você precisa desenvolver isso. Então, esse envolvimento e é saber que a sua empresa só vai crescer se você tiver governo sobre ela e se você tiver pessoas que estejam imbuídas e olhando para o mesmo objetivo que você. Se você tiver um time, não adianta fiz um planejamento estratégico lindo. Nossa, meu plano estratégico é maravilhoso. Fiz para 10 anos, 5 anos. Quem que vai executar? Se a base não tiver indo ao encontro desse teu planejamento, você vai se ferrar, porque você não vai conseguir executar isso. Então, são pessoas. Uma casa não fica em pé se essa base dela não estiver bem sólida, né? Exatamente. Não adianta eu querer construir minha casa começar pela cozinha. E é isso que a gente fala no planejamento, né? Principalmente falando em planejamento estratégico, que são os 4 pilares, que são finanças... Pera aí, segura aí, você já vai falar inteiramente rico. Não, esse nem é do inteiramente rico, não, é de planejamento estratégico, então, que são pessoas, né? Que são a parte financeira, a parte de clientes e inovação e processos. Pessoa, financeiro, cliente e inovação e processo. Isso é a base do planejamento estratégico. Quem está me assistindo já deve ter ouvido falar do BSC, que é o Balanced Scorecard, né? Então, você imagina, isso é a base, que é essa base que a gente está falando, é essa base sólida que tem que ter uma empresa. E isso é um dos pilares, né, da governança. Então, você imagina que é o planejamento estratégico. Então, você tem que fazer essa gestão, você tem que ter isso tudo alinhado para que a tua empresa ela consiga crescer. Ela consiga crescer. E aí você vai governar para crescer. E é a parte mais difícil, né? O lidar com pessoas é difícil. O número é fácil, entra, não entra, empresta, devolve, aluga, faz qualquer negócio, mas pessoas, você não consegue mudar a ideologia, você não consegue mudar pensamento. E aí tem todo o trabalho, por isso que você tem que contratar Desenvolver bem, você tem que contratar, você tem que saber contratar também, você tem que saber qual que é o perfil, e aí eu vejo hoje dentro das empresas, né, uma dificuldade das empresas que eu atendo também, porque não existe, dentro da hierarquia, a gente fala que existe o nível estratégico, tático e operacional. E aí, o que acontece? Essa bagunça nesses níveis, ela tá tão evidente com as pequenas e médias empresas que o dono, que deveria ser o estratégico, tá lá no operacional, e aí ele quer cuidar do estratégico e do operacional junto, e ele não consegue, e esse meio aqui não tem ninguém. Por quê? Porque ele acha caro contratar um analista para fazer determinada coisa. Ele acha caro contratar um gerente que vai pagar ali uns 4, 5 mil reais, às vezes, para poder ajudar ele, para que ele saia desse operacional, para que ele tenha um time que realmente consiga fazer as coisas, mas que ele consiga pensar no resultado da empresa dele. Então, essa bagunça entre estratégico, tático e operacional é o que eu mais vejo dentro das organizações. E a gente falou um pouco no começo, né, de que o empresário tem que estar bem psicologicamente. Exatamente. Só que também tem aqueles colaboradores que também têm que estar bem. Uma coisa que eu acredito que seria interessante, eu sei que algumas empresas têm, é justamente deixar um psicólogo, algum analista, focado só para os colaboradores. Porque todo mundo tem problema em casa, com o marido, com a esposa, com o cachorro, com o papagaio, e muitas vezes ela nem sabe. E sai de uma empresa, sai de outra, às vezes o problema não é ela. É justamente a parte interna. Mas você sabe, né? E esse é o trabalho. De quem é esse trabalho principal? Primeiro trabalho de cuidar do colaborador. É do líder. Então, se eu quero que meu colaborador entregue o máximo de resultado para dentro da minha empresa, eu tenho que olhar para ele e eu tenho que saber o que ele gosta, o que ele quer, qual é o sonho de vida dele. Como que eu, como líder, posso contribuir de alguma forma para que ele chegue mais perto do resultado dele. Hoje eu tenho uma colaboradora que é gerente de marketing de uma grande empresa aí do agro, que era minha funcionária. Mas por quê? Porque eu desenvolvi ela. E ela estava ali comigo.
Ela foi minha fiel escudeira, até enquanto eu estava dentro da CLT. Entende? Então, se o líder não fizer esse papel, se o líder não olhar para o teu colaborador, se o líder não entender o que motiva, o que engaja ele, aí você não vai ter nada do teu colaborador. Aí a tua empresa vai continuar sofrendo. Não basta só entregar um peru de Natal no final do ano, né? Tem que ter uma conversa séria. Por quê? Quais são os seus objetivos pro ano que vem? Exatamente. O que você pensa, onde você quer estar, anotar, fazer ele pensar mensalmente. Exatamente. E é por isso, daí as pessoas falam de feedback. Ai, porque feedback é feedback, desculpa falar. Feedback. Não é, gente. Um feedback é justamente para você se aproximar do teu colaborador. É para você estar próximo dele, é para você olhar para ele e perguntar: aonde eu, enquanto líder, posso melhorar para você entregar mais? Para você ter um melhor resultado, o que eu posso fazer? E eu uso sempre, como eu posso te servir Deixa melhor? Deixa o ego de lado, porque líder não é cargo de ego, né? Não, e é o ego, o ego. Aí entra ele. E se você for deixar um recado agora, Sibeli, eu sei que você vai ter alguns clientes que estão te ouvindo, diversos empresários e também planejadores financeiros, porque é o nosso mercado de atuação. Qual recado você daria agora para os teus futuros clientes e para os teus clientes já existentes? Como que ele deve enxergar a governança? Vamos focar na pessoa que não conhece o teu trabalho. Qual é o recado que a Sibeli daria? Governe, eu acho. Governe. Vá atrás e entenda o que é o governar, né? Governe com amor, governe com empatia. Busque os seus objetivos, sim, né? Busque, mas sempre olhando o bem comum. É fazer com que as pessoas que estejam à sua volta, elas consigam também te entregar o resultado que você quer, né? Então, governe. Eu acho que essa é a palavra. Vai ser um pouco difícil, mas tem profissionais para contratar. Exatamente. Ih, meu Deus do céu. Então a Sibeli é uma excelente governanta, vou chamar de governanta. Sibeli, uma outra coisa que antes da gente caminhar para a reta final do nosso programa, o que te motiva hoje? Para você continuar, porque é um desafio. Está com 2 filhas, né? Minhas meninas. Está com 2 filhas. Agora não tem um grande desafio. Agora o grande desafio é você também participar da vida delas, né? Porque as duas são em idades diferentes. Uma é adolescente, outra já está mais para adulta. Você quer participar do churrasco delas. Uma tem 3 anos e meio. O desafio maior hoje é com a Luna e com certeza é por elas, né? A Luna ainda depende muito de mim. A Kelly já está casada, então ela já não mora mais comigo. E hoje o meu maior desafio é poder conciliar todo esse meu trabalho com a educação da Luna, porque sou eu e ela. E né? quais são as suas inspirações para te manter nessa atividade profissional? As minhas inspirações? Fora as filhas, porque essas daí vão ser para sempre, né? Isso aí tá fora de cogitação. Eu sei que você trabalha por elas, quer dar o melhor para você e para elas. Mas o que te inspira como profissional? Porque dá pra ver nos seus olhos que você trabalha com amor. Eu acho que assim, o que me inspira é toda essa minha trajetória é poder de fato inspirar as pessoas. Eu sempre falo que a minha missão é desenvolver pessoas e gerar resultados sólidos. Então, o que me motiva é saber que eu posso contribuir e melhorar, nem que seja por um pouquinho, a vida de alguém. Eu lembro que eu sempre falava para uma colega minha, é como se a gente fosse sabe aquela velinha que você vai acendendo várias outras velas? Sim, vai repassando. E você vai repassando. Então, eu acho que a minha missão é essa, sabe? É eu poder olhar outras pessoas e poder contribuir com o que eu aprendi, né? De alguma forma contribuir para que elas evoluam e cresçam. É legal esse teu pensamento porque você não está mudando ninguém. Não. Você está plantando uma sementinha na cabeça dela e se ela pode aproveitar ou não. Ou não. É uma decisão, livre-arbítrio, né? Legal. Sibeli, um livro que você recomenda? Pode ser 2 também. Um livro que eu recomendo? Pode ser sobre qualquer coisa. Algo que você leu foi bom para tua vida. Um livro que eu recomendo muito, 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 muito. E eu vou recomendar ele assim, e é o único que eu vou recomendar. É do Dale Carnegie, que foi um livro que mudou assim muito a trajetória da minha vida em um momento difícil que eu estava, que é o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver.
Esse livro, ele foi transformador. Ó, esse eu não li. Já me interessa porque, É. como a gente volta lá no começo, né? É o processo. Sim, é o processo. Então, o livro, esse livro do Dale Carnegie, eu posso, dentre vários que eu já li, né? Mas esse do Dale Carnegie, eu falo que foi um, assim, que realmente foi transformador. Transformador. Legal. Como evitar preocupações e começar a viver. E eu também quero saber, que eu deixei anotado, para fazer uma pergunta bem diferente. Uma habilidade que todos deveriam ter. Uma habilidade que todos deveriam ter, aprender a ouvir. Ouvir mais. Não é à Ouvir toa que mais. nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? É ouvir. Eu acho que a escuta ativa, eu sempre uso esse termo com os meus clientes, né? É você ter uma escuta ativa, você ter um processo. Eu fiz muito treinamento de desenvolvimento de lideranças, né? E em um dos treinamentos eu aprendi isso, e isso me marcou muito, e ele muda jogo, sabe? É você aprender a ouvir mais e parar de falar, parar de retrucar, sabe? Então, ouça. Absorva, entenda como isso pode fazer diferença no teu processo, no teu negócio, na tua vida. Então, O aprenda. pensar te faz refletir, né? Exatamente. Então, ouça. A E escola creia em pitagórica te faz pensar muito. Se a gente for É. para analisar, alguns 1000 anos atrás já existia Exatamente. isso. Talvez não tenha, mas você fala sobre qualquer algo parecido. Uma frase que te inspira. Se você não tiver uma frase, alguém. Uma frase que me inspira. Acho que eu não tenho não lembro de nenhuma frase que me inspira. E alguém que me inspira, a minha mãe sempre me inspirou. Mãe é sempre objeto de renovação e força, né? A minha mãe. Até pela época dela, eu acho que ela foi uma mulher visionária. Então, minha mãe é uma inspiração para mim. Os teus clientes te vêm muito com esse ar de muito empoderamento. Você tem que ser muito forte para o que você faz. Braba. E eles não sabem o que você gosta de fazer nas horas vagas. E é agora que você vai falar para eles o que a Cibele gosta de fazer nas suas horas vagas. Que eles não sabem, provavelmente, né? Não sabem. Eu gosto de ler, gente. Eu adoro ler e adoro assistir programa de reforma de casa. Isso inspira. Amo! Eu sei que você gosta de pôr a mão na massa também, né? Adoro pôr a mão na massa, então eu gosto de fazer artesanato, eu gosto de pintar a casa, eu gosto de pôr papel de parede, eu gosto de assistir filmes de bruxa, adoro. Aqueles filmes infantilzinho de bruxa, assim, adoro. Bem bobo. Fizeram uma reforma agora no Bosque do Alemão, lá agora. Tem um caminho da... eu levei a Luna deixou a chupeta e a mamadeira dela pra bruxa, mas ela tava lá no Parigui ainda. Então, legal. Então, em vez de você ganhar um peru, frango no final do Chester, dá um kit de fazer alguma coisa, né? Ou um livro. Ou um livro. Eu queria que você falasse, pra gente começar a entrar agora na nossa reta final do programa, do teu planejamento, do Inteiramente Rico. A Cibele, eu vou deixar aqui nos cards também no site dela, inteiramenterico.com.br. É o seu projeto de vida, é seu filho. Eu gostaria que você falasse sobre ele. Que você explanasse sobre ele abertamente. O Inteiramente Rico, e ao longo da nossa conversa eu fui trazendo alguns elementos, né, para vocês entenderem o porquê nasceu o Inteiramente Rico. Então, a Inteiramente Rico, ela nasce de toda essa vivência, toda essa experiência, e eu entendi ao longo da minha jornada que a gente precisa ter 3 principais áreas em equilíbrio para que a gente possa conquistar ou realizar nossos sonhos ou ter o sucesso. Por isso esses anéis de triângulo, mostra pro pessoal aí, ó. Por isso esses anéis de triângulo. Hoje eu não tô sem o brinco, mas eu uso o brinco também. Então, são 3 triângulos, né, a Inteiramente Rico, e são 3 pilares. Planejamento. Então, sem planejamento, sem você ter muito certo tuas crenças, teus valores, em que você crê, a tua espiritualidade, não estou falando de religião, mas estou falando de espiritualidade. Então, é o pilar de luz. Então, esse é o primeiro pilar do Inteiramente Rico. O segundo pilar é amor. E por que amor?
Porque é o amor que você tem com as pessoas, é amor que você tem com o teu ambiente, é amor que você tem com a sociedade, é você ter gratidão, é você acreditar, é você saber que as coisas elas acontecem porque tem pessoas em volta. E as pessoas precisam estarem apoiando umas às outras, independente de etnia, independente de religião, independente de qualquer O coisa. respeito tem que existir, né? Exatamente, e é empatia, é você se colocar no lugar do outro. É você olhar para dentro de você. O que eu tô fazendo para dentro de mim que não tá me fazendo bem? E é um exemplo, eu sou ex-fumante e eu tomava bebida alcoólica. Hoje eu não faço mais isso. Por quê? Porque eu olhei para dentro de mim e falei, isso eu não quero para minha vida, porque não me faz bem. Então não é só o amor com os outros, mas o amor com você também. É saber o que te faz bem. E dinheiro. Então o terceiro pilar é o dinheiro. Porque a hipocrisia, né, eu sempre uso esse termo, a hipocrisia, a gente achar que o dinheiro não vai trazer felicidade. Ok, ele não traz, mas ele proporciona momentos de alegria. Então, quem fala que dinheiro não traz felicidade é porque não está doando o suficiente, né? Então, quantas pessoas que estão passando O hoje... dinheiro, ele não é um problema. Não, gente, o dinheiro, a gente tem que olhar o dinheiro, ele não é ruim. A gente precisa olhar o dinheiro como algo, né? Como uma ferramenta, como algo que proporciona para nós, né? Ele é um instrumento para poder fazer outras coisas e uma delas é poder ajudar mais pessoas. Então o dinheiro ele é essencial. Então a gente precisa mudar essa mentalidade de achar que dinheiro é ruim. Ai, meu Deus, porque só pensa em dinheiro. Ai, porque não. Gente, por favor, quantas pessoas estão precisando de comida? Quantas pessoas estão precisando sair das drogas? Quantas crianças estão precisando de um lar para morar? Porque os pais estão presos, porque os pais estão drogados. Só amor não mata a fome das crianças. Exatamente. Né? Entende? Então, esse pilar... Só o amor não coloca gasolina no carro para levar comida para elas. Não. Então, o dinheiro, ele tem que transbordar. Então, a gente é muito egoísta quando a gente fala, eu só quero dinheiro para pagar minhas contas. Eu só queria dinheiro para conseguir ter um lucrinho aqui. Não, gente. O dinheiro, ele tem que transbordar. A gente precisa fazer mais. Para quê? Para transbordar, para a gente poder ajudar, para a gente poder contribuir mais na vida das pessoas. Então, são esses 3 pilares. E eu falo que é uma filosofia de vida. Né? Não é só um nome. Às vezes as pessoas, inteiramente rico. Não, é porque para você ser inteiramente rico, você precisa olhar para esses 3 pilares e você precisa cuidar deles para realmente poder, sabe, o teu propósito, para você poder chegar no finalzinho da vida e falar assim, eu deixei um legado para trás. Não tem nada a ver com ego, né? Não. Tem muito a ver com você acreditar no teu trabalho. Exatamente. E você visualizar lá na frente. Exatamente. Não é nadar e morrer na praia. Morrer na praia. Então você vai ter que atuar. Desde o nosso começo está muito bem, como você falou no começo da costura, a tua conversa, nosso papo foi muito bem costurado naturalmente, né? Para você ser um bom empresário, você não pode ter uma cabeça de peão. Não, jamais. Você tem que pensar como empresário. Exato. Você não precisa ser milionário para você pensar como empresário. Você precisa ter boa vontade. Ricardo, você acha que se eu pensasse como peão, eu tinha chego aonde eu cheguei? Não precisa trabalhar. Você acha que vai ter que trabalhar depois das 17? Você acha que se eu pensasse como peão, não, eu vou bater meu cartão das 7h30 que eu chegava na empresa, 5h30 da tarde eu tô indo embora. Você acha que se eu pensasse como peão, assim, eu tinha chego no cargo de liderança que eu cheguei? Não chega. E não é falar mal de peão, mas é o modo de pensar, tá tudo certo. Tem lugar pra todo mundo, né? Não é exatamente, não é sobre. E o peão, no sentido que a gente tá falando, é aquela pessoa que, meu Deus, eu vou bater meu cartão agora, vou bater 7 horas da manhã, se eu puder dar uma coçadinha, eu sempre falava, né? Eu brincava com o meu time, acho que eu vou começar a atirar por aqui. Pra ver os pássaros voando, né? Porque tinha um monte de neguinho voando. Então é isso, é você não ficar esperando as coisas, né? É você ser proativo. Você realmente ir atrás. Dar o teu máximo, fazer mais do que o básico. Gente, né? é excelência, né? Eu participo da igreja e a gente sempre fala de excelência. Que Deus, ele nos trouxe ao mundo para que a gente fosse excelentes em tudo que a gente faz. Então,
essa excelência que você está levando, de ficar contando hora ou ficar tirando foto no banheiro do teu trabalho? Pode, mas tá tudo bem, mas não queira chegar num cargo de uma presidência com essa cabeça, né? A Exatamente. gente não consegue ter uma cabeça de quem fabrica chocolate querendo ser presidente da República. Exatamente. Você tem que pensar desde cedo, construir uma carreira. Não vou agora ir ser candidato, pré-candidato à presidência do Brasil. E aí nós estamos falando, Você tem que né, mostrar hoje... uma carreira política, você tem que ter uma história. Hoje eu tô com garantir 41 anos, né? E eu tinha 17 anos, 18 anos, quando eu escrevi aonde eu ia chegar. Foram mais de 20 anos desenhando o meu sucesso, buscando a minha trajetória e não me contentando em fazer o mínimo, o básico. Eu sempre busquei ser excelente em tudo que eu fazia. E não é porque eu era líder que muitas vezes eu ficava com os peão arrumando, varrendo o chão. Então as pessoas têm ego. Você é líder, né? Justamente. Exatamente. Você e aí quer que faça, tem que demonstrar como faz. E aí o ego acaba com tudo. O ego acaba com tudo. Porque daí, não, porque eu sou líder, porque eu sou chefe. E aí o chefe não vai contribuir. Gente, líder... Ele é o primeiro que tem que ir lá juntar o papel. Por quê? Porque é o exemplo. As palavras convencem. Os exemplos arrastam. Tem uma frase que eu gosto. Viu? Agora você lembrou. É que eu te peguei de bate-pronto, na hora não veio. Então, assim... Isso tá dentro de casa, na verdade, né? Se você fala pro teu filho, não pega ajunta aquele papel. Ele vai pensar, por que você não ajuntou? A gente acha que a criança é besta, mas não. Agora, se você vai lá e ajunta o papel, ela vê sempre você ajuntando o papel. A Luna tem 3 anos e meio. A Luna, ela não pode ver um tapete com a bordinha virada. Que ela vai lá e arruma. Porque vê a mãe fazendo, arrumando. Porque ela, entende? E é exemplo, gente. O exemplo arrasta. Filhos que xingam, né? Por exemplo, não sei de onde que meu filho tá tirando essas coisas. Como assim? É que a pessoa não percebe que ela tá falando. Exatamente. Então é o exemplo que arrasta. E esse foi um dos motivos que eu parei de fumar e parei de beber e tudo mais. Porque eu não quero isso pra minha filha. Porque você também criou uma nova rota. Exatamente. Cibele, fale do seu site, como é que ele te encontra, qual que é o teu e-mail, qual que é o teu Instagram. Já apareceu na tela, mas eu quero que você fale e a gente já tá caminhando pro final. Infelizmente tem uma infinidade de assuntos para tratar. Sim. Então, eu tenho um trabalho, né? E falando um pouquinho, falo do meu site, falar um pouquinho do meu trabalho. Então, eu trabalho com empresários. O meu propósito, né, de vida é trabalhar com empresários. Hoje, a minha empresa Inteiramente Rico, ela é focada em treinamentos e consultoria empresarial. Então, tudo relacionado à gestão empresarial, à governança corporativa, eu tenho. Além de treinamentos presenciais, treinamentos online também. Então, o meu site é o www.inteiramenterico.com.br e o meu Instagram é o @Cibele Losovei, Sibely. Esse nome difícil. Vai estar na tela aqui embaixo. Então tá bom, Cibele Losovei e o @inteiramente.rico no Instagram. Então são os 2 perfis que eu tenho hoje. Muito o Cibele, porque acabo compartilhando mais a minha rotina, meu dia a dia, né? Mas os 2 perfis são meus. E é esse trabalho que eu faço com os empresários. Hoje eu desenvolvo governantes. Que legal. Cibele, para uma satisfação te receber aqui, de verdade. É muito legal poder abrir um pouco do espaço para as pessoas saberem um pouco do que é, como funciona e o que você faz. Porque realmente é um pouco embaraçoso nessa era digital que tem muita informação e ninguém sabe de nada. Então, o que é fazer uma governança? Como que a Cibele vai ajudar os empresários? Acredito que agora os teus clientes te escutando dessa maneira mais informal, intentam melhor, te valorizem mais e que venham te contratar para mais novas, né? E Perfeito. Não esqueça de mim quando você ficar milionário, inclusive. Com certeza. Quando você chegar lá no Caldeirão do Hulk para mostrar ao pessoal os teus projetos. Pessoal, tivemos mais essa edição aqui do Infinity Cast. Espero que tenham gostado do nosso programa. Todos os contatos do Cibele estão aqui abaixo. Você vai conseguir conhecer um pouco mais do trabalho dela. E nos vemos no próximo programa com mais um convidado especial. Cada um com o seu valor, cada um com sua governança, cada um com o seu poder. Perfeito. Tá bem, pessoal? Um grande abraço. Cibele, obrigado. Obrigada. Sucesso. Valeu. Com essa mesa aqui grande, Thiago, ficou mais difícil dar meu cumprimentinho no final aqui, ó.
Vamos ter que rever esse negócio aí. Valeu, pessoal. Um abraço.